queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós vamos hoje estudar de novo algum aspecto da língua bem interessante. Como eu sempre digo para vocês, aqui a gente estuda um pouquinho. As informações são básicas, são simples, são elementares e quando terminar de assistir ao vídeo, você precisa aprofundar as suas pesquisas, dependendo do seu interesse, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? O assunto de hoje é vozes verbais. E falando em vozes verbais, nós vamos falar no agente da passiva. Vamos estudar essa função sintática, o agente da passiva. Combinado? Então vamos começar. Quando você estuda voz, né, a voz do verbo, o que você vai estudar? A voz é um processo sintático organizado a partir de uma combinação dos termos da oração e ela é centrada no processo verbal. O que a gente quer saber desse processo verbal? Bem, a gente quer encontrar o sujeito desse processo verbal e descobrir qual é o papel semântico que ele está desempenhando. Se ele desempenha um papel de agente da ação, se ele pratica a ação, se ele desempenha um papel de paciente da ação verbal, e aí ele não vai agir, ele vai sofrer essa ação, ou se esse sujeito ele desempenha simultaneamente o papel semântico de agente e paciente do processo verbal. Como são três possibilidades, nós vamos estudar três vozes verbais. Vamos lá? Começando? A primeira é a voz ativa, que está aqui. Bem, o nome já deu uma dica para você, né? Voz ativa. Então, ela vai acontecer quando o sujeito desempenhar o papel semântico de agente da ação verbal. Esse sujeito, ele vai praticar a ação. Vamos aqui ver alguns exemplos. Ó, ela mostrou o caminho da sala aos novos alunos. Vamos encontrar o sujeito. O sujeito está aqui. Isso que nós fazemos é encontrar o sujeito sintático, né? Aquele termo que tem a função sintática de sujeito. Você já sabe que ele é um sujeito simples, né? Porque nós já estudamos sujeito. E aqui esse sujeito, ele tem o papel semântico de agente. Por quê? Porque é ela que vai desempenhar a ação de mostrar o caminho da sala aos novos alunos. Então, aqui eu tenho uma construção na voz ativa. Outro exemplo. Enviarei essa reclamação ao diretor. Cadê o sujeito? O sujeito está oculto. Você sabe qual é o sujeito. Pela desinência, você sabe que o sujeito é eu. Eu enviarei essa reclamação ao diretor. Esse sujeito, eu, mesmo estando oculto, ele vai desempenhar o papel semântico de agente, porque sou eu que vou enviar. Eu vou praticar essa ação verbal. Então, de novo aqui, eu tenho uma voz ativa. E inúmeros são os exemplos que nós escrevemos, que nós falamos, que nós lemos no nosso cotidiano de construções na voz ativa. Ela vai aparecer, então, toda vez que o sujeito desempenhar o papel de agente da ação verbal. Isso vai ser sempre? Não, sempre não. Pode acontecer de o sujeito sofrer a ação verbal. E aí a gente já mudou de voz. Nós já passamos para a voz passiva.
Quando a voz é passiva, o papel semântico do sujeito ele se modifica. O sujeito passa a ser um paciente. Viu como ficou diferente? Aqui ele era um sujeito agente. Aqui ele passa a ser um sujeito paciente, né? Se eu falar, eu comi um bolo gostoso, o sujeito eu praticou a ação, fui eu que comi o bolo gostoso. Se eu construir a minha oração assim, um bolo gostoso foi comido por mim, olha como que muita coisa mudou. Um bolo gostoso foi comido por mim. O sujeito agora é um bolo gostoso. E o bolo fez alguma coisa, gente? O bolo comeu? Claro que não, né? O bolo, ele foi comido por mim. Então, ele sofreu a ação verbal. Quando isso acontecer, eu estou diante de uma voz passiva. O que acontece agora é que nós precisamos pensar que existem duas possibilidades de construir uma voz passiva, certo? E, dependendo dos mecanismos linguísticos que você utiliza, você tem uma voz passiva diferente. Temos dois tipos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos a voz passiva analítica e temos a voz passiva sintética, também chamada de pronominal. Vamos dar uma olhadinha nas duas? Bem, a primeira informação é: a voz é passiva, tanto aqui quanto aqui. Então, se ela é passiva, o sujeito é paciente. Ótimo, isso é comum. O sujeito é paciente. Por que então uma se chama passiva analítica e a outra se chama passiva sintética? Vamos descobrir. Na passiva analítica, eu preciso de uma locução verbal. Lembra o que é locução verbal? Locução verbal é quando você junta pelo menos dois verbos, sendo o último sempre o verbo principal e o que está ao lado dele, ou os que estão ao lado dele, dependendo, será ou serão os verbos auxiliares. Vamos dar uma olhadinha porque não é difícil. Ó, o caminho da sala foi mostrado por ela aos alunos. Cadê o sujeito? Tá aqui, ó. O caminho da sala. O caminho da sala fez alguma coisa? Lógico que não, né, gente? Ele foi mostrado. Opa, foi mostrado, eu acabei de achar a locução verbal. Locução verbal. Então, eu preciso da locução verbal para fazer uma voz passiva analítica. E o caminho da sala, ele foi mostrado a quem? Ele foi mostrado aos novos alunos. Ótimo. O sujeito, ele não praticou a ação, ele sofreu, o caminho foi mostrado. Mas tem ali algum elemento que mostra para mim quem foi que fez isso? Eu sei que o sujeito não é paciente, mas alguém mostrou esse caminho. Eu tenho ali um elemento para me mostrar quem é o agente dessa ação. Vamos lá? Quem é que já pensou aí? Vou ler para vocês confirmarem o palpite. O caminho da sala foi mostrado por ela aos novos alunos. Quem foi que mostrou então? Acertou quem disse? Ela. Aqui, ó. Por ela. Será que eu poderia pensar por ela um sujeito? Não, não posso. Não posso por vários motivos. Primeiro que eu já encontrei o sujeito. O sujeito está aqui, o caminho da sala. Segundo que por ela é um termo preposicionado. E a gente sabe que sujeito não é um termo preposicionado, né? Que elemento deve ser esse então, gente? Que termo constitutivo da oração é esse? Ele pratica a ação, não é o sujeito e está na voz passiva. Quem foi que pensou em agente da passiva?
Se você pensou, acertou. Aqui eu tenho um agente da passiva. Agente da passiva, então, é o elemento, é o termo que pratica a ação numa estrutura passiva. O que nós podemos entender disso? Primeiro, eu só vou encontrar agente da passiva na voz passiva. Não tem lógica? O nome é agente da passiva. Então, vai ter agente da passiva aqui na voz ativa? Não, porque quem está agindo é o sujeito. Vai ter agente da passiva aqui na voz passiva? Ah, eu posso encontrar sim, como eu encontrei agora. Por que então que essa voz foi chamada de voz passiva analítica? Bem, a gente já estudou em outros momentos que o processo analítico é construído com duas palavras, né? E aqui isso acontece novamente. Eu preciso de uma locução verbal, então eu tenho dois verbos. O sujeito foi paciente, eu tenho uma locução verbal e apareceu ali um termo chamado agente da passiva. Tudo isso aconteceu e a voz passiva foi a voz passiva analítica. Vamos ver a outra. Olha só. Mostrou-se o caminho da sala aos novos alunos. Nossa, agora muita coisa mudou. Primeiro tem que achar o sujeito, né? Cadê? O que é que foi mostrado? Ah, eu já descobri aqui no anterior que o que foi mostrado foi o caminho da sala. Achei o sujeito. O sujeito praticou a ação? Claro que não. O caminho da sala não fez nada. O caminho da sala foi mostrado. Eu tenho uma locução verbal? Não. Ó, um verbo só. Mas isso não é garantia de que eu tenho uma voz passiva sintética. O que vai chamar atenção aqui agora é a presença do pronome ser. Ó. Esse pronome ser, ele tem um nome que você conhece, uma partícula apassivadora. Então, a partícula apassivadora, que é sempre o pronome ser, uniu-se a um verbo transitivo direto, mostrou o que, e na hora que houve essa junção, uma partícula passivadora com verbo transitivo direto, a oração transformou-se em voz passiva. E o sujeito ficou passivo também. Então, aqui o sujeito, ó, o caminho da sala foi mostrado. Eu tenho uma voz passiva sintética, com a presença do pronome ser, que é uma partícula apassivadora. Esse pronome ser pode aparecer na passiva analítica? Não, não pode. Então, quando eu tiver certeza de que é uma voz passiva, eu vou pensar assim: tem partícula passivadora? Tem pronome ser? Se tiver, é voz passiva sintética. Se não tiver pronome ser, partícula passivadora, vai ser uma voz passiva analítica. Agora tudo faz sentido, não é verdade? Bem, mas é voz passiva, não é passiva? Será que tem agente da passiva? O termo que nós estamos estudando hoje? Não. Na voz passiva sintética, o agente da passiva não aparece. Ele fica indeterminado. Então, aqui, ó, mostrou-se o caminho da sala aos novos alunos. Mostrou-se o quê? O caminho da sala. A quem? Aos novos alunos. Mas quem foi que mostrou? Não sei. Não sei porque não está dizendo ali. Certo? Então, o que é que a gente descobre no estudo da voz passiva? A gente descobre que o papel semântico do sujeito é sempre papel de paciente, que se essa voz passiva é construída com um C, partícula passivadora, a voz passiva é sintética, e se ela é construída sem o C, ela é uma voz passiva analítica. Combinado? Tudo certinho aí? Beleza. Então vamos para a terceira. Bem, de maneira muito ampla, nós vamos
da voz reflexiva, tá? Aprofunde aí os seus estudos se você quiser saber da voz medial. Nós vamos falar aqui da reflexiva. E o que acontece com o papel semântico do sujeito? Aqui o sujeito praticava a ação, agente. Aqui o sujeito sofria a ação, paciente. E o que vai acontecer aqui? Bem, o que vai acontecer aqui é que ele vai desempenhar esses dois papéis. Ele vai ser agente e paciente simultaneamente. Ele vai praticar a ação. Ótimo. E quem é que vai sofrer a ação? Ele mesmo. Ele vai desempenhar os dois papéis de agente e paciente da ação verbal. Vamos conferir um exemplo? Ela se queimou enquanto fazia o almoço. Muito bem. Cadê o sujeito? Tá aqui, ela. O que é que ela fez? Ela queimou. Ela praticou a ação de queimar. E ela queimou quem? Ela queimou ela mesma. Então, ela agiu e sofreu simultaneamente. Voz reflexiva. Repararam que aqui a gente tem o pronome ser? Ah, muito bem reparado isso. Esse ser, ele pode aparecer ali na voz reflexiva, sim. E aí, é claro que ele não vai ser uma partícula passivadora, né, gente? Porque a voz não é passiva. Se ele aparecer aqui, ele vai ser um pronome reflexivo, porque ele aparece numa oração de estrutura reflexiva, certo? Então, vimos um exemplo ali. Vamos ver mais um. João e Maria se cumprimentaram. Cadê o sujeito? Está aqui. Eles se cumprimentaram. O sujeito está ali. João e Maria. Sujeito composto. Muito bem. O pronome, ele também aparece aqui, o se. Pronome se. Eles cumprimentaram um ao outro. Então, eles se cumprimentaram. Pronome reflexivo de novo. E voz reflexiva mais uma vez. Imagine que eu tivesse o exemplo, eles se xingaram. Eles xingaram uns aos outros. E aí eu tenho voz reflexiva mais uma vez. Quando eu posso trocar esse pronome reflexivo por a ele mesmo, a ela mesma, a si mesmo, a ti mesmo e etc., eu tenho uma voz reflexiva. Quando eu tenho mais de um elemento envolvido nesse sujeito, eu posso trocar esse pronome ser por uns aos outros. Além da voz reflexiva, fica a ideia de reciprocidade, né? Então, muitos falam em voz reflexiva recíproca. Por quê? Porque eu posso guardar na ideia do pronome ser uns aos outros. Como eu disse, eles se xingaram. Eles xingaram uns aos outros. Se fosse eu me penteei, aí não existe ideia de reciprocidade, porque só há um elemento envolvido, eu. E eu penteei quem? A mim mesma. Então, apenas voz reflexiva. Muito bem. Resumindo, ativa, sujeito agente. Passiva, sujeito paciente. Reflexiva, sujeito agente e paciente, certo? Onde eu posso encontrar o pronome se? Eu posso encontrar o pronome se, gente, nas três vozes. Nas três? Exatamente. Se o pronome se aparecer aqui, como por exemplo em precisa-se de ajuda neste momento, o se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Já estudamos isso. Se o pronome se aparecer aqui, ele vai ser uma partícula
apassivadora. E se o pronome ser aparecer aqui, ele vai ser um pronome reflexivo, certo? Então, ser, ele pode aparecer nas 3 vozes. E o agente da passiva, que é a função sintática destacada ali em cima. O agente da passiva não vai aparecer na voz ativa, não vai aparecer na voz reflexiva e ele pode quer dizer, não é obrigatório, ele pode aparecer na voz passiva analítica. Quando ele aparecer na voz passiva analítica, vai mostrar quem é que praticou aquela ação verbal, que não foi praticada pelo sujeito, porque o sujeito é paciente. Quando ele não aparecer aqui na voz passiva analítica, é porque a ideia do emissor da mensagem é deixar esse sujeito, agente, né, esse termo agente, ele é um sujeito semântico, né, não é sintático, indeterminado, certo? E o agente da passiva vai aparecer aqui na passiva sintética? Não, não vai. Muito bem. E será qual a intenção do emissor da mensagem ao optar pela voz ativa, pela passiva ou pela reflexiva? Quando se opta pela voz ativa, é porque o recurso expressivo é destacar o agente, o sujeito agente. Essa informação é que é mais relevante naquela construção frasal. Quando o emissor opta pela voz passiva, é porque o recurso expressivo está centralizado em destacar não o sujeito agente, mas ele está interessado em destacar aquela informação de sujeito paciente. A intenção aqui foi destacar ela, foi ela que mostrou o caminho. Por isso que apareceu topicalizado lá no início da oração. A intenção aqui não foi dizer quem mostrou. A intenção aqui foi ressaltar o caminho da sala. Essa informação é a mais importante. Sabe o que foi mostrado? O caminho da sala. Então, ele aparece no início do período, topicalizado, porque é a informação mais relevante, né? Existe um abrandamento na informação de quem foi que mostrou. O que está mais importante aqui não é quem foi que mostrou. O que está mais importante aqui foi o caminho. Ao contrário daqui. O que está mais importante aqui é dizer quem foi que fez aquela ação. Por isso que em muitos textos que nós estamos elaborando, a gente diz assim: sabe-se que isso acontece, percebe-se que o fato foi assim. Então, sabe-se, percebe-se, constata-se, informa-se. Eu não estou destacando o agente, porque não é isso que me interessa, né? Eu estou destacando aquilo que realmente foi mostrado, foi sabido, foi constatado, certo? Muito bem. E na voz reflexiva, eu estou destacando essas duas informações, que o sujeito tem esse papel duplo de agente e paciente. Gostaram? O estudo das vozes verbais é muito fácil. Não é verdade? Vamos já pensar em alguns exercícios para nós treinarmos.